é o versículo 23, do capítulo 12 de Joel. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Amém. Podeis assentar. Eu sinto uma atmosfera de milagres nesta noite. Aleluia. Eu entendo que o Senhor tem já falado aos nossos corações, através dos vários hinos entoados. A presença dele é notória. Eu quero mais uma vez parabenizar esta amada congregação pelos 17 anos, parabenizar o quinto setor que está aqui em peso, nossos pastores do quinto setor, Deus abençoe. Pastor Marcos Jerônimo, ele é o, como eu poderia dizer, arcebispo do quinto setor. Glória a Jesus, o formador de obreiros do quinto setor. Deus abençoe, pastor Marcos. Glória a Jesus. Meus irmãos, aliás, quando eu cheguei ali, cadê o Fabiano? O Fabiano está aqui na frente do banheiro. Quando eu cheguei ali, eu pensei assim, vou pregar sobre Joel, a profeta menor, aquela coisa toda. Aí quando eu olhei o púlpito aqui, falei, Jesus, já preguei do Joel, já preguei do Erlo, já preguei no Deus, mas tudo lá nos profetas menores. O que eu vou falar agora? Todas aquelas mensagens que eu preguei já estão tudo já acabado. E agora? Se eu for pregar a mesma coisa, eu vou falar, lá, o Roque está sem mensagem. Não, mas Jesus é bom, né? Eu não vou falar de Ezequiel, não vou falar. Glória a Jesus. Hoje o assunto é Joel, profeta menor. A gente chama assim profeta menor, parece que é um desmérito. Profeta, profetinho, não, mas é menor só pela quantidade literária, pelo conteúdo literário. Mas o poder da palavra é o mesmo. Às vezes é até maior, porque tem pregador que fala muito, mas Deus usa pouco. Já tem gente que fala pouco e Deus usa muito. Era o caso de Joel. Falava pouco, mas Deus usava muito. E Joel viveu em um período muito conturbado da história de Israel. Os primeiros 30 anos do rei Joás. E foi um período de pestilência. Israel provou de uma pestilência, de uma praga de gafanhotos extraordinária, como nunca antes na história. Foi um período de crise, um período de bastante escassez, porque a praga foi muito forte. A praga ela foi tão forte, mas tão forte, que Joel entendeu que aquilo ali não era uma coisa do natural, do dia a dia, do corriqueiro, não era algo normal. Assim como tem coisas em nossas vidas que acontecem e a gente percebe que passou da escala da normalidade. Às vezes a gente percebe que tem coisas que é a mão de Deus, seja pesando, seja corrigindo, seja em juízo, mas a gente percebe que é a ação sobrenatural de Deus em certas situações. E Joel entendeu isso, que era o castigo de Deus sobre a nação de Judá. Quando a gente vai lá para Deuteronômio, capítulo 24, os primeiros versículos falam da bênção de Deus sobre a vida dos obedientes. Depois lá pelo versículo 14, 15, se não me engano, já fala sobre a maldição de Deus sobre a vida dos desobedientes. Mas esta maldição não é sinônimo de castigo eterno. Esta maldição não é sinônimo de vingança da parte de Deus, mas é sinônimo de correção. Deus permite, ou Deus permitia certas coisas em meio ao povo para corrigi-los
dos seus pecados e das suas falhas. Quando a gente vai lá para 2 Crônicas, capítulo 6, a gente se depara com a oração de Salomão. E nesta oração, Salomão deixa bem claro que, ao construir o templo, ele entendia que havia um vínculo maior entre o povo e o seu Deus. E Salomão então começa a pedir várias coisas a Deus para que o povo estivesse sempre conectado com o seu Criador. E Salomão dizia: Senhor, quando esse povo pecar e por conta desse pecado sair para a batalha em desvantagem contra o seu inimigo, e este povo entender os seus pecados e se converter, Senhor, entra na batalha e peleja pelo teu povo. Salomão orando sobre várias situações, várias coisas. Uma das coisas que Salomão cita é justamente a pestilência. Senhor, quando o teu povo pecar e por conta deste pecado tu enviares a praga, a pestilência sobre a plantação, sobre a lavoura, Senhor, se o teu povo se arrepender e orar a ti, perdoa o teu povo, dá livramento, dá escape para o teu povo. Logo, o judeu entendia que toda sorte de calamidade da natureza poderia ser a mão de Deus em juízo contra o seu povo, para a correção do seu povo. E toda vez que o juízo vem, toda vez que uma crise se instala, o normal é a tristeza. Quem é que não fica triste quando as coisas vão mal? É verdade. Quem é que não fica triste quando a escassez completa? Quando acaba o gás, quando acaba a comida, quando acaba o dinheiro, quando acaba a saúde. Isso é motivo de tristeza para qualquer um de nós. Não foi diferente para o povo de Israel. O livro de Joel, se nós atentarmos pelo menos para o primeiro e o segundo capítulo, nós vamos ver 3 divisões fáceis, didáticas e rápidas. E na primeira divisão, que é o todo o capítulo 1, o profeta fala da história da tristeza do povo. A tristeza que veio em função da crise, que veio em função da escassez, que veio em função da pestilência. Joel está nos dizendo no capítulo 1 que é normal as pessoas ficarem tristes quando estão sendo provadas, quando estão sendo corrigidas. É normal que venha a tristeza. É igual aquela mãe que está com o seu filho e de repente o filho se descuida e cai, mesmo estando na mão da mãe, e se machuca de repente e começa a chorar. E a mãe diz: não chora não, que não está doendo. Isso causa até um trauma na criança, porque está doendo, e quando dói, a criança chora. Deus está dizendo através de Joel no capítulo 1 que quando a crise vier, nós vamos nos entristecer. Quando a correção vier, nós até vamos chorar. E às vezes, essa tristeza se instala em nossas vidas de tal forma que o que era tristeza vira angústia. E essa angústia se instala como um vírus e tira de nós não apenas a alegria, mas tira de nós a esperança de dias melhores. Quando eu li todo o capítulo 1, eu me deparei com várias classes de pessoas que estavam tristes por conta daquilo que Deus estava fazendo através daquela peste. E eu li nos versículos 2 a 4, capítulo 1 de Joel, que os anciãos ficaram tristes. Ficaram tristes porque eles tinham uma larga experiência e eles nunca viram o que estava acontecendo acontecer em outras gerações. Eles nunca viram tamanho juízo de Deus sobre o seu povo,
Aliás, o próprio profeta pergunta aqui nos versículos: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e aos vossos filhos, os filhos dos seus filhos, e à próxima geração. Extraordinariamente, nunca tinha acontecido aquele tipo de peste no meio do povo. Os anciãos estavam tristes. Versículo 5, parece até um paradoxo, mas os beberrões da cidade estavam tristes. Pessoal que gostava de uma cachaça, de um vinho bem forte. Por quê? Porque a plantação foi devastada. Não tinha mais uva, não tinha mais vinho, e os beberrões não podiam mais estar pelas praças. Estavam tristes também. Mas várias classes de pessoas ficaram tristes. O versículo 8 compara a tristeza do povo como a virgem noiva que acabou de casar, e ao invés de estar com os seus vestidos de festa, estava vestido de saco de cinza por conta da sua tristeza. Era momento que deveria estar alegre, mas estava triste. Mas, pastor Roque, é normal que os beberrões ficassem tristes. Isso não tem nada a ver com o povo. Só que a tristeza se instalou para todo mundo. Quem estava certinho na presença do Senhor estava triste, quem estava errado também estava triste. Era uma tristeza generalizada. O capítulo 1 nos diz, lá pelos versículos 9, versículo 13, que até os sacerdotes, aqueles que ministravam na casa do Senhor, também estavam tristes. Tristes porque o povo não trazia mais oferta ao Senhor. Triste porque dessas ofertas, eles também tinham a sua manutenção. E não tinha mais manutenção para os sacerdotes. Tristeza generalizada. Versículo 11. Os lavradores estavam tristes, gemendo. Versículo 12. Todos os filhos dos homens. A Bíblia diz que a alegria se secou. Não bastava dizer que a uva se secou do campo, que o trigo secou. Agora a Bíblia está dizendo que a própria alegria secou-se. O pior de tudo isso é o versículo 16 do capítulo 1. Diz assim: porventura o mantimento não está cortado diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? Até os adoradores de Deus estavam tristes. Não tinha mais motivo para adorar ao Senhor. Não tinha mais motivo para ir no templo, para ir louvar e adorar a Deus, porque estavam tristes. Foi nesse contexto que Abacuque compôs aquele lindo capítulo: ainda que a figueira não floresça, ainda que nos campos não hajam vacas e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Correção de Deus, juízo de Deus. Eu sei que existem vários motivos para estarmos tristes. Existe a tristeza normal do dia a dia, existe a correção do Senhor, existe o pecado que nos deixa tristes, porque quando o ímpio peca, já é normal ele pecar. Agora, quando o crente peca, ele tem que ficar triste. Se ele não ficar triste, é sinal de que a sua mente já está cauterizada. A tristeza que vem do pecado. Paulo fala sobre isso. Então existem vários motivos para a tristeza. Porém, aquela tristeza do povo não levou o povo ao arrependimento. Estava tudo ruim, todo mundo triste, mas o povo continuou vivendo a mesma vidinha, medíocre, mediana, sem graça, sem presença, sem unção, despreocupado com qualquer tipo de consequência. O que era ruim ficou pior.
Porque além da pestilência, o profeta viveu uma triste experiência. Recebeu de Deus uma nova revelação. Gente, essa peste é café pequeno diante daquilo que vai vir pela frente. Aí nós entramos no capítulo 2. O grande e terrível dia do Senhor. Joel profetizou por cerca de 30 anos e vivenciou este período de escassez. E agora Joel está dizendo, olha, como o povo não quis se arrepender, Deus vai mandar um corretivo mais forte. Já viu aquela criança que apanha e fica rindo? Apanha e não para de fazer a malcriação. Aí o pai aumenta a pressão. Aí, olha, não estou aconselhando nenhum pai a bater nos seus filhos, não, por favor. Alguém não consegue tutelar aqui, não, né? Graças a Deus. Mas você entendeu o que eu quis dizer? No plano espiritual, muitas vezes nós apanhamos e não nos consertamos. Deus está enviando o seu juízo e não há reação nenhuma da nossa parte. Aí Deus então aumenta a intensidade para ver se a gente vai reagir. Foi o que Joel estava dizendo para o povo. Olha, vocês não se convertem, vocês não reagem. Deus está aguardando uma reação da parte do seu povo. Essa reação não vem, então virá um juízo maior. O dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Agora, além da escassez, além da pestilência, agora Nabucodonosor estava vindo com as suas tropas, invadindo as nações. E Israel também, e a nação de Judá seria alcançada pelas tropas de Nabucodonosor. E seriam dias terríveis, mais terríveis até do que os dias de pestilência. Seriam dias em que o povo estaria exilado, asfixiado pelas tropas do inimigo que estariam ao redor dos muros de Jerusalém. O tempo não nos permite descrever o quão terrível seriam os dias de Nabucodonosor invadindo Jerusalém. E tudo isto era o juízo de Deus. Mas eu não vim aqui pregar sobre tristeza. Eu não vim aqui dizer que não tem mais jeito, porque essa é a função da tristeza, que vira angústia. Às vezes nós ficamos tão tristes e a tristeza se transforma em angústia, e a angústia às vezes se instala, repito, como vírus, a ponto de nós pensarmos, não tem mais jeito. A nossa vida fica amarga, o nosso trato com as pessoas fica amargoso, porque nós perdemos a perspectiva, perdemos a esperança, pensamos apenas nos motivos que nos levam à tristeza, quando na verdade o que Deus quer de nós não é nos afundar em um poço de depressão. Deus sabe que vamos ficar tristes, mas Deus sabe também que existe apenas uma reação que pode mudar toda a realidade da nossa tristeza e da nossa angústia, e essa reação se chama arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Quando entramos então no capítulo 2, do 1º ao 11º versículo, o profeta fala das características do dia do Senhor. Dias terríveis, dias de batalha, dias de guerra. Mas a partir do versículo 12 do capítulo 2, o profeta começa a dizer o seguinte: olha, nós temos que nos arrepender. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Joel está dizendo para nós: não existe tristeza que Deus não possa dar jeito. Não existe angústia que Deus não possa reverter. Não existe depressão que Deus não possa nos tirar e mudar totalmente o nosso estado. Eu
sua tristeza. Eu não sei o motivo da sua angústia, mas Deus está aguardando que você reaja. Se a sua reação for arrependimento, Deus está aguardando o teu arrependimento. Se a tua reação for adorar a Deus, Deus está aguardando a tua adoração. Se a tua reação for para glorificar o nome do Senhor, Deus está aguardando que você glorifique, que você exalte, que você descanse, que você confie nele, pois esta angústia vai passar. O Salmo 30, versículo 5 nos diz, você já conhece de cor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, mas a alegria vem, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Jesus uma certa vez falou assim, olha, vou falar na nossa linguagem, gente, eu vou morrer, vão me matar, eu vou permitir que eles me matem, e vocês vão ficar tristes, e eles vão ficar alegres, vai ser mais ou menos assim, mas vocês fiquem tranquilos, que 3 dias depois, eu vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar, eles vão ficar tristes, e vocês vão ficar alegres. Mas tem um outro detalhe, que eu vou falar para vocês, a alegria de vocês, ninguém nunca mais vai tirar. Depois que Deus te der vitória, a tua alegria ninguém mais vai tirar, porque a tristeza ela tem um prazo determinado, mas a alegria é eterna para a glória do nome do Senhor. Se a gente se converter, se a gente se quebrantar, tem resposta de Deus para nós. Deus vai reverter o nosso quadro. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 19 do capítulo 2, o profeta diz assim, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Trigo, mosto e óleo. Trigo é sustento, molho, ou o mosto, perdão, é alegria, e óleo é azeite, é unção. Então Deus tem resposta para a nossa vida física, para a nossa vida social e para a nossa vida espiritual. Deus vai mudar todos os quadros, sabe por quê? Porque a tristeza quando chega, ela muda tudo. A tristeza quando chega, ela chega por conta de alguma escassez material. A tristeza quando chega, ela nos tira do convívio social. A tristeza quando chega, ela nos impede até de adorar a Deus. Se lembra de Ana? Só por conta dela não conseguir gerar filhos, a Bíblia diz que ela não conseguia comer, não conseguia se alegrar, não conseguia se socializar, não conseguia nem adorar a Deus. Mas o dia que ela teve um encontro, o dia que ela reagiu diante de Deus, aí Deus mudou toda a condição dela. Ela voltou a adorar, ela voltou a se socializar, ela voltou a sorrir. A Bíblia diz que o seu semblante não era mais triste. Então vou repetir, da mesma forma que a tristeza mudou todas as áreas da sua vida, da mesma forma a alegria do Senhor, a resposta do Senhor vai mudar todas as áreas da sua vida. Vai mudar a área do sustento físico, vai mudar a área do relacionamento social e também vai mudar na área da adoração e devoção espiritual da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu caminhar já para o final e lembrar aos irmãos que as coisas que nos deixam tristes são as coisas materiais. No versículo 16 do capítulo 1, eu observei algo interessante. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. O profeta está dizendo que assim como a tristeza é normal, a alegria também deve ser normal. Mas
Neste versículo ele está falando sobre alegria e regozijo. Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Alegria é uma coisa e regozijo é outra coisa. Não é outra coisa diferente. Então como é que é isso? Tá. O regozijo é a alegria potencializada. O nome já diz regozijo, dá uma ideia de porção dobrada. Então o regozijo é uma alegria duplicada. O regozijo é uma alegria potencializada. Veja o que o profeta diz: a alegria e o regozijo. Quando nós viemos para a casa do Senhor, nós viemos com alegria, porque está tudo bem. Os mantimentos, as finanças, a saúde. Só que quando nós entramos na casa do Senhor, nós sentimos mais do que alegria. Nós sentimos regozijo. Glória a Explica melhor, vou explicar melhor. A alegria é natural. Todo mundo se alegra pelas coisas naturais. O regozijo é sobrenatural. A alegria, ela é circunstancial. A gente só sente alegria quando alguma coisa boa acontece. Agora o regozijo, ele é incondicional. Deus, maravilhoso. Para você se alegrar com regozijo na presença do Senhor, as coisas não precisam estar bem. E é isso que o mundo não entende e admira na vida do cristão. A tempestade está solapando o teu barco e você está alegre na presença do Senhor. As coisas estão faltando, você está passando por escassez de alguma coisa, mas você está alegre na presença do Senhor. Sabe qual é o nome disso? Regozijo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então é para se regozijar mesmo. As coisas podem até não melhorar, mas a alegria que vem do Espírito, ela não é circunstancial, ela é imparcial, ela não depende das circunstâncias desta vida. Você vai se alegrar sim, independente das vitórias ou das derrotas desta vida, independente da escassez ou da fartura, independente de qualquer coisa. O regozijo do Senhor vai entrar na nossa vida e não vai sair. Mas o versículo 16 do capítulo 1 fala de uma sequência lógica: alegria e regozijo. Mas ainda está na prova. O crente, quando está na prova, é assim: ele primeiro se alegra e depois ele regozija. Quando vem para a casa do Senhor, às vezes chega até triste. Aí senta aqui, ouve um louvor, uma palavra, uma salvação. Por que eu estou triste? Tudo bem que o pagamento não caiu, mas eu tenho que ficar alegre. A saúde não está boa, mas eu tenho que ficar alegre. Eu deixei alguém doente lá em casa, mas eu tenho que ficar alegre porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Aí começa a se alegrar no Senhor. Então é uma evolução. Mas olha, vamos lá agora muda a página, muda o capítulo. Capítulo 2, lá a partir do versículo 21. Não temas, ó terra, regozijai-vos, regozija-te e alegra-te. Versículo 23. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos. Ué, mudou a sequência. Primeiro era se alegre e depois se regozije. Agora a sequência é se regozije. Depois, se quiser e se puder, você se alegra. Como é que é isso? Porque depois que a vitória de Deus chega, você inverte essa polaridade. Você está sempre alegre porque é a alegria do Senhor e não as alegrias circunstanciais da vida. O seu foco agora não está nas coisas da vida. As coisas da vida poderão até acontecer, mas o seu foco está no céu. O seu foco está no Senhor. O seu foco está na adoração a Deus. Então primeiro você se regozija. É igual aquele crente maluco que está andando na rua rindo, falando glória a Deus, glória a Deus. Nosso pastor, ele diz isso contando para Minas Gerais, Fabiano que sabe muito bem disso. Do nada o pastor, glória a Deus, glória a Jesus, está passando, não tem nada a ver o contexto, o pastor está